galera, voltamos. Tinha perdido as questões, cara. Coloquei no Word aqui, acabei perdendo. Eu fui no WhatsApp, voltei e agora vou resolver as minhas 5 questões, que eu postei lá no meu feed, né? Sobre legislação extravagante. Tá lá no meu feed, Rodrigo. Lá no meu feed, tá? As questões. Lá no meu feed. Não sei se o Marcos volta, cara. Vamos lá, 5 questões de legislação extravagante postadas no dia 26 de março no meu Instagram, Aires Barros, tá? Quem quiser ter acesso, vai no meu Instagram ou no Instagram do professor Marcos Moreira, tem lá 10 questões, 5 ele já resolveu, as 5 questões que faltam são minhas, tá? E eu vou resolver agora. Fechou de bola? Vamos lá. Desativando comentários. Fala assim, ó. Questão número 1. O crime de tortura contra criança e adolescente é previsto no ECA. O crime de tortura é previsto no ECA. Item errado. Tá errado. O crime de tortura contra criança ou adolescente... Tá ruim meu áudio, ó. Tá, fazer o seguinte, eu acho que o teu áudio tá ruim porque eu entrei. Eu vou sair e você faz a live sozinho agora, beleza? Massa. Show. Bom, valeu, um abração. Enfim, vamos lá. Questão número 1 diz assim, ó. Contra criança e adolescente é previsto no ECA. Errado. O crime de tortura contra criança ou adolescente já foi um dia previsto no ECA, não é mais. Aquele que pratica tortura contra criança ou adolescente, ele pratica crime de tortura da Lei 9455 de 97. Antigamente, até 97, o crime de tortura contra criança ou adolescente era previsto no ECA, artigo 233. Mas se você observar, o artigo 233 do ECA foi revogado. Revogado por quem? Pela lei de tortura. A lei de tortura revogou o artigo 233 do ECA. Você pode observar lá na sua lei de tortura, artigo 4º, que diz: revoga-se o artigo 233 do ECA. Revoga-se o artigo 233 do ECA. Beleza? Portanto, questão número 1, que afirma: o crime de tortura contra criança ou adolescente é previsto no ECA. Item errado, não tem previsão no ECA, tem previsão na lei de tortura. Inclusive com causa de aumento de pena. Aquele que pratica crime de tortura contra criança ou adolescente pratica crime da lei de tortura. Lei de tortura, com causa de aumento de pena. Muito cuidado, porque as bancas gostam de afirmar que é uma qualificadora. Tá errado. A qualificadora tem previsão no artigo 1º, parágrafo 3º da lei de tortura. As majorantes, as causas de aumento de pena, têm previsão na lei de tortura. No artigo 1º, parágrafo 4º. Artigo 1º, parágrafo 4º. Portanto, questão número 1, item errado. Questão número 1, item errado. 2, fala assim, ó. Considera-se droga, para fins da lei de drogas, as substâncias que causam dependência. Está errado. Muito cuidado com isso. O artigo 1º, parágrafo único da lei de drogas, afirma que são drogas as substâncias que causam dependência, vírgula, assim definidas, assim previstas, em ato do Poder Executivo da União ou definidas em lei. Repetindo, consideram-se drogas, para fins da lei de drogas,
as substâncias que causam dependência, assim definidas em lei ou em ato do Poder Executivo da União. Portanto, o fato de uma substância por si só causar dependência, ela não se classifica, ela não é conceituada, ela não está dentro da lei de drogas. Vejamos, o álcool causa dependência, mas não é droga para fins da lei de drogas. O cigarro, que é uma droga, causa dependência, mas não é droga para fins da lei de drogas. Cuidado que a questão fala, considera-se drogas para fins da lei de drogas, ou seja, para fins de tráfico de drogas, porte de drogas para o consumo pessoal, maquinário para o tráfico, associação para o tráfico. Portanto, questão 2, errada. Para ser considerada droga, são necessários 2 requisitos. O primeiro deles, o princípio ativo, que aquela substância cause dependência. E o segundo, previsão legal, que pode ser em lei ordinária, que não temos, ou em ato do Poder Executivo da União. Portaria 344 do Ministério da Saúde. Ausente um dos requisitos, olha que importante, ausente um dos requisitos, aquela substância não é droga para fins da lei de drogas. Ausente um dos requisitos, aquela substância não é droga para fins da lei de drogas. Por exemplo, o fato de uma substância causar dependência, ela por si só não é droga. Exemplo, álcool. Exemplo, cigarro. Não é droga para fins da lei de drogas. Mas é possível que uma substância, ela tenha previsão, por exemplo, na portaria, né? E o STJ tenha considerado que não é droga. Por exemplo, semente de maconha. Olha que interessante. A semente de maconha, para o STJ e STF, ela não contém o princípio ativo suficiente, que é a quantidade de THC, que é a substância da maconha, para causar dependência. Repito, ausente um dos requisitos, não é droga para fins da lei de drogas. Tem que ter previsão dos 2 requisitos. É por esse motivo que a semente da maconha, aquele que importa a semente, aquele que remete a semente, transporta, importa a semente, não pratica crime da lei de drogas. Por quê? Porque na semente não tem THC suficiente para causar dependência. Posição do STF e posição do STJ. Questão 2, portanto, também errado. Questão 2, portanto, também errado. 3. As guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes não poderão portar arma de fogo em serviço. Correto. Correto. Artigo 6º, inciso 3º e 4º do Estatuto do Desarmamento. Artigo 6º, inciso 3º e 4º do Estatuto do Desarmamento. Quais são as guardas municipais que podem portar arma de fogo? Primeiramente, as guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil habitantes e as guardas municipais das capitais dos estados. Há as guardas dos municípios com mais de 500 mil habitantes e as guardas municipais das capitais dos estados. Essas guardas poderão portar arma de fogo dentro e fora de serviço. Dentro e fora de serviço. Dentro e fora de serviço. Logicamente que o Estatuto ele prevê requisitos. Ele exige requisitos. Né? Um deles é o populacional, que daqui a pouco eu falo da ADIM, tá? Daqui a pouco eu falo da ADI do STF. Beleza? Portanto, primeiro ponto. Guardas dos municípios com mais de 500 mil habitantes e dos municípios das capitais dos estados poderão portar arma de fogo dentro e fora de serviço. Dentro e fora de serviço. As guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil
mais de 50 e menos de 500, e as guardas que integram regiões metropolitanas poderão portar arma de fogo apenas em serviço. Apenas em serviço. Exemplo, Guarda Municipal do Eusébio. Guarda Municipal do Eusébio. Apenas em serviço. Né? E as guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes não poderão portar arma de fogo nem em serviço, nem fora. Mais uma vez, poderão portar arma de fogo em serviço e fora dele. Dentro do serviço e fora dele. Guardas municipais dos municípios com mais de 500 mil habitantes e as guardas dos municípios das capitais dos estados, dentro e fora. Guardas que poderão portar arma de fogo apenas em serviço dos municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil, bem como aqueles que integram regiões metropolitanas. Nesse caso, por exemplo, a Polícia Municipal do Eusébio, em serviço. Se tiver menos de 50 mil habitantes, não poderá portar arma de fogo. Por esse motivo, a questão número 3 está correta. Aí você vem me falar, professor, e a ADIM do STF? Vamos lá, explicar um pouco sobre a ADIM. O STF, na pessoa do Alexandre de Moraes, em sede de liminar, ou seja, em caráter temporário, ainda não definitivo, decidiu que esse critério utilizado pelo Estatuto do Desarmamento é desproporcional, é sem razoabilidade, não é razoável. E ele argumenta, com muita razão, na minha opinião, que esse critério é fraco. Há municípios que têm uma maior índice de criminalidade com a população pequena. Há municípios com maiores, menores, índices de criminalidade com população maior. Então, o critério populacional ele não é razoável. Ele deveria, na verdade, na opinião do ministro, ser analisado de forma técnica, de acordo com índices, de criminalidade. Então fica muito abrangente, fica muito genérico. E nessa decisão, ele diz que as guardas municipais poderão portar arma de fogo independentemente do critério populacional. Vou ler para vocês aqui um pouco da decisão. Fala assim, ó. Sexta-feira, 29 de junho de 2018. Liminar autoriza porte de arma para todas as guardas municipais. Fala assim, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5948, para autorizar e suspender os efeitos do trecho da Lei 10.826, que proíbe o porte de arma de fogo para integrantes das guardas municipais dos municípios com menos de 50 mil habitantes e permite o porte dos municípios que têm entre 50 e 500, apenas quando em serviço. Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, o relator disse que é preciso conceder idêntica possibilidade de porte de arma de fogo a todos os integrantes das guardas civis, em face da efetiva participação na segurança pública e na existência de similitude nos índices de morte, de índices de mortes violentas nos diversos municípios. Portanto, o ministro autorizou a todas as guardas municipais. Professor, para fins de prova, o que eu oriento vocês? Se a banca trouxer de acordo com a letra de lei, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, é aquele texto. Agora, se ela cobrar de acordo com o STF, em decisão em sede de liminar, aí beleza, você atende ao STF, você atende à questão. Honestamente, eu acho muito difícil a banca cobrar essa questão, mas fica aí para você. De acordo com o Estatuto do Desarmamento,
De acordo com o STF, essa decisão. Lembrando, tá? Que é uma decisão monocrática e liminar. Isso ainda vai ser analisado pela corte. Isso ainda vai ser analisado pela corte. Beleza? Continuando, portanto, com as questões. Questão número 3 está correto de acordo com a literalidade do dispositivo legal. Bora para 4, que fala do racismo. Diz assim, ó. No crime de racismo, a pena é aumentada de 1/3 se praticada por agente público. Errado, velho. Errado. Olha que interessante. Na lei de racismo, não existe causa de aumento de pena se praticado por agente público. Não existe. O que nós temos lá para o agente público, o que nós temos lá para o agente público é apenas a perda do cargo. Se um agente público pratica crime de racismo, da Lei 7716, ele pode perder o cargo em decisão motivada, em decisão fundamentada, como efeito da condenação. E esse efeito não é automático. Perda do cargo na lei de racismo não é automático. Perda do cargo na lei de racismo não é automático. A perda do cargo na lei de tortura é automático. A perda do cargo na lei de tortura é automático. A perda do cargo no crime de abuso de autoridade não é automática e depende de reincidência. Repetindo mais uma vez. No racismo, a perda do cargo não é automática. Na tortura, a perda do cargo é automática. Na lei de abuso, a perda do cargo não é automática e depende de reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Portanto, finalizando, lei de racismo, não existe aumento de pena no caso de se praticada por agente público. Na verdade, existe um aumento de pena, só um, que é o artigo 6º. O artigo 6º vai tratar da restrição de direitos no âmbito de escolas públicas ou privadas, que é impedir ou negar, obstruir a matrícula ou ingresso de qualquer pessoa, né, na escola pública ou privada, em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O parágrafo único vai trazer um agravamento de 1/3 da pena se o sujeito passivo for menor de 18 anos. Menor de 18 anos. É o único aumento de pena do racismo. Beleza? Bora para 5. A 5 fala de Lei Maria da Penha. A 5 fala de Lei Maria da Penha e diz assim, ó. O delegado de polícia, nem mesmo de forma excepcional, poderá conceder medida protetiva de urgência. Errado. De acordo com a Lei Maria da Penha, artigo 12C, o delegado de polícia, sim, ele pode conceder medida protetiva de urgência. Em caso de risco atual ou iminente, em caso de risco atual ou iminente, e quando o município não for sede de comarca. Quando o município não for sede de comarca. Portanto, questão 5, errada. Questão 5, errada. Gabarito, portanto, repetindo. Gabarito, portanto, repetindo. Questão 1, errado. Questão 2, errado. 3, correto. 4, errado. E 5, errado. Show de bola. Massa. Dúvidas nessa quarentena? Dúvidas nessa quarentena? Se for município da região metropolitana, convence que o tem porte funcional. Não entendi isso aqui. Se for município... Sim, massa, show de bola. Porque quando fala de região metropolitana, ele não limita não limita a quantidade de habitantes. Muito boa pergunta, muito boa. Tanto como delta como policial. Massa, isso mesmo. Pode sim, viu, Rony? Pode sim. Os técnicos, pode sim. Show, show, show. Chamamos, professor. Valeu, Larissa. Galera, só para lembrar, tá aqui até hoje, promoção do nosso curso Alfa e Ômega, parceria minha aí com o professor Marcos Moreira.
Curso aí para resolver 500 questões, 500 questões, 500 questões, 500 questões. Temos 3 lives aí, bônus, 2 domingo, comigo e com o Marcos, né? Uma comigo e outra com o Marcos, e uma na segunda-feira em uma mentoria, onde o Marcos Moreira vai falar de toda a sua experiência até ele ser aprovado aí em vários concursos, tá? Vai te dar altos bizus aí, altas dicas. Segunda-feira, aula inaugural, aula magna com o professor, aula caveira, aula operacional com o professor Marcos Moreira. Com o professor Marcos Moreira. Diz, Gustavo. O Gustavo não pode ver a live que ele quer aparecer, né, filho? Pai, você já tá acabando a live? Tô acabando já. No final da live, vai ter uma sessão especial de perguntas. Vai, fala. Deixa eu ver. Na ausência do delegado, beleza, pode, é isso mesmo, Martins. Não, filho. Tem interesse, mas o professor ajeitou o pagamento com depósito. Não entendi, cara. Sim, Renan, fala comigo lá. Dou um jeito pra você, viu? Cara, o pacote de crime não existe matéria do pacote de crimes. Não existe, não. É uma lei que alterou várias leis. E aí depende. Se a sua lei foi alterada pelo pacote, estuda normalmente. Não existe uma lei do pacote de crime no edital. Não existe isso, não. Tá? Dando tchau. Obrigado, professor, pela disponibilidade, ajudar. Valeu, William. Tamo junto, meu irmão. Valor até hoje, meia-noite, R$ 59,90. Amanhã, valor normal, R$ 69,90. Beleza? Show de bola. Polícia Penal sai esse ano? Creio que não. Próximo ano, certeza, esse ano. Eu acredito honestamente que não, tá? Plantar é crime. Não existe quantidade específica, não, tá? Não existe quantidade específica. Sem novidade na PC, sem novidade. Manda um bisu pra ir na próxima. Manda pra Frizer. Não, filhão, não, hoje não, tá? Hoje não. Tá, filho. Beleza, galera? Show de bola, vou ficando por aqui. Ah, mas o Marcos tá aqui, deixa eu ver se tá aqui, Marcos. Tá mais não, né? Ah, não. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!